sempre luta pra te destruir. Ele procura situações pra apontar você aqui. Mas vejam só, ele foi até o céu pra falar de Jó, que era fiel a Deus. Ele te adora porque tem tudo nas mãos, assim é fácil, Deus. Mas deixa eu tocar nele e vais ver que ele não será fiel a ti, não mais. Então o Senhor permitiu ao inimigo, vai. Toque nele, tire tudo que consiga ver, mas um coração fiel nunca vai entender que adora porque nasceu pra isso. E mesmo perdendo tudo que tem, consegue me louvar. E é por isso que Deus restitui quem na prova adora. O inimigo, ele luta de todas as formas, tentando aqui te apontar. E quando você tá na prova, ele fica esperando a hora em que vai blasfemar. Mas quando o servo tem o coração de Jó, o inimigo não consegue envergonhar, porque em meio às lutas ele também sabe a Deus adorar. Ele adora mesmo perdendo os filhos, ele adora mesmo sem os seus bens, ele adora mesmo estando enfermo, porque adorar é tudo que ele tem. Ele adora quando Deus diz que sim, mas também adora quando a resposta é não. Ele adora, ele adora, ele adora não só com os lábios, mas de coração. Mas vejam só, ele foi até o céu pra falar de Jó, que era fiel a Deus. Ele te adora porque tem tudo nas mãos, assim é fácil, Deus. Mas deixa eu tocar nele e vai ver que ele não será fiel a ti, não mais. Então o Senhor permitiu ao inimigo, vai. Toque nele, tire tudo que consiga ver, mas um coração fiel nunca vai entender que adora porque nasceu pra isso. E mesmo perdendo tudo que tem, consegue me louvar. E é por isso que Deus restitui quem na prova adora. O inimigo, ele luta de todas as formas, tentando aqui te apontar. E quando você tá na prova, ele fica esperando a hora em que vai blasfemar. Mas quando o servo tem o coração de Jó, o inimigo não consegue envergonhar, porque em meio às lutas ele também sabe a Deus adorar. Ele adora mesmo perdendo os filhos, ele adora mesmo sem os seus bens, ele adora mesmo estando enfermo, porque adorar é tudo que ele tem. Ele adora quando Deus diz que sim, mas também adora quando a resposta é não. Ele adora, ele adora, ele adora não só com os lábios, mas de coração. Ele adora mesmo perdendo os filhos, ele adora mesmo sem os seus bens, ele adora mesmo estando enfermo, porque adorar é tudo que ele tem. Ele adora quando Deus diz que sim, mas também adora quando a resposta é não. Ele adora, ele adora, ele adora não só com os lábios, mas de coração. Ele adora, ele adora, ele adora não só com os lábios, mas de coração. Programa Momento de Reflexão.
reflexão e oração. Eis que eu profetizo na autoridade do Espírito Santo. Eis que o Senhor restituirá. Abençoando vidas para a glória de Deus. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Este canal tem o objetivo de levar a palavra de Deus ao seu coração. Aonde quer que você esteja, você recebe a palavra do Senhor, você ora junto conosco e Deus, Ele está à frente de tudo. Deus é onisciente, Ele está em todos os lugares. Onisciente é na mente, né? Ele sabe de todas as coisas. Onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele está presente nos lugares mais desertos, aonde há morte, ali Deus está com vida. Quando você pensa que está tudo perdido, Deus traz a solução para a sua vida. Hoje, neste momento de reflexão e oração, pelo canal da Igreja Fonte de Água Viva, cidade de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Glória a Deus. Você que está no Brasil, você que está fora do Brasil, você está em sintonia com a palavra de Deus. Estamos conectados através da palavra de Deus. A palavra, ela vem para libertar, ela vem para salvar. Oh, glória, aleluias. Então vamos orar. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos orar antes, né? Então vamos lá, vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, em Tua presença, Senhor, nós colocamos esta live, este programa, meu Deus, nas Tuas mãos para que o Senhor venha direcionar. Para que o Senhor venha direcionar uma palavra a este coração aflito, a este coração triste, que precisa de uma palavra, Senhor, precisa de uma resposta. Quantos livramentos o Senhor tem dado nesse tempo, quantas vidas que já poderiam ter sido ceifadas, mas o Senhor enviou seus anjos ali ao redor daqueles que estão ali, às vezes desapercebidos, desapercebidas, mas o Senhor é um Deus onisciente. O Senhor sabe de todos os pensamentos, intenções do coração. Nós estamos aqui, Senhor, gratos pela Tua presença, gratos porque o Senhor ainda opera milagres e maravilhas na igreja nesta terra. O Senhor nos deu autoridade para estar aqui levando esta preciosa semente que é a Tua palavra, Senhor. Palavra que traz ânimo, palavra que traz vida, que traz direção. Às vezes, pessoas tristes, amarguradas, sem direção na vida, muitos presos dentro de si mesmos, muitos com traumas do passado, falta de perdão dentro da família. Ah, Senhor, visita cada um deles, visita cada coração nesta hora. Vai derramando, Senhor, do Teu bálsamo. Aquele que ainda não conhece a Tua palavra, Senhor, que venha a ser conhecida. Usa vasos nesta terra. Jesus é a verdade. Ele é o caminho, é a verdade e a vida eterna. E ninguém vai ao Pai a não ser pelo Seu Filho, Jesus Cristo. Que todos possam ser abençoados nesta mensagem. Assim eu oro, Senhor, e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você orou com fé? Então diga amém, diga graças a Deus. Quando você diz amém,
após uma oração, você está carimbando esta oração. Quando você concorda com a oração, você está concordando aqui na terra para concordar no céu. A palavra do Senhor diz que tudo que nós concordarmos na terra será concordado no céu. Aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Saiba que Jesus está presente aqui e agora, seja qual lugar você esteja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Compartilhem esta live. Esse canal só cresce se você ajudar a compartilhar. Deixa aí o seu like. Se você não gosta, não deixa like. Se você não gosta, até você vai sair do canal, né? Porque aqui é palavra, né? É palavra de Deus. E para você que vai chegando depois no canal, você que é novo no canal, você se inscreve no canal. É de graça, irmãos. Aqui a gente não coloca Pix. Eu fico observando alguns canais, nem bem entra o canal, já estão colocando o número de Pix, já estão... eu vi certos pastores ali, a gente vai passando pelo Face ali, vai vendo quanta coisa, meu Deus do céu. Adivinhações. Ah, vai cair tanto de Pix na tua conta. Ah, vai acontecer isso na tua vida, mas manda tanto. Meu Deus, aonde nós estamos? A palavra de Deus é de graça. Se você quer ajudar uma obra, você ajuda, mas é de livre e espontânea vontade. Nós colocamos aqui muitas vezes a necessidade da obra. Os irmãos sabem que aqui nós precisamos do forro da igreja, que a gente precisa terminar a igreja que não terminamos ainda, mas é Deus que toca no coração. Nós não ficamos aqui na live pedindo, irmãos, vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, não. Nós pregamos a palavra e se alguém sentir no coração de ajudar a obra a crescer, amém. Se Deus não tocar, amém. Mas você não vai deixar de ser abençoado. Você só vai deixar de ser abençoado se Deus mandar você fazer algo e você não fazer. Aí é diferente. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Aleluias. 37. Nós vamos ler. Vamos ver aqui na minha Bíblia. Nós vamos ler do versículo 1 até o 14. E você já está mais ou menos entendendo que eu vou falar um pouquinho, uma porção da palavra de Deus sobre o vale de ossos secos. Você sabia que para Deus não há nada impossível? Que Deus coloca vida onde tem morte? Agora, a vontade é de Deus. Os planos para as pessoas são de Deus. Se Deus quer, Ele cura em um instante. Agora, se aprouve a Deus recolher aquela vida, se está no momento de recolher aquela vida, Deus recolhe. E muitas vezes, nós que estamos aqui pregando a palavra, você que conhece a palavra, você que faz a obra de Deus, deve anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Por que anunciar? A palavra do Senhor diz lá em Marcos 16, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, como que as pessoas vão crer naquilo que elas não ouvem, naquilo que elas não aprendem? Como diz em Isaías, como ouvirão se não há quem pregue? Então é isso que nós estamos fazendo aqui, pregando a palavra do Senhor para aqueles que querem ouvir, aqueles que querem dar crédito. No próprio livro de Isaías diz, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Amém? Então, a nossa missão é feita.
Quando você vê que uma pessoa, ela está ali no leito da enfermidade e muitas pessoas não entendem, em alguns casos, por que a pessoa está sofrendo e Deus não recolhe. Porque precisa ser feito algo. Precisa falar do amor de Jesus para aquela pessoa. Precisa dar uma oportunidade para que aquela pessoa venha se arrepender, para que aquela pessoa venha perdoar, para que ela venha se sentir perdoada, para que ela venha se arrepender. Se for o caso, se ela nunca ouviu falar de Jesus, ela tem a oportunidade de aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. E se ela já conhecia Cristo, mas ela estava afastada dos caminhos de Deus, ela tem a oportunidade de aceitar a Cristo, se reconciliar com Cristo e descansar. Você pode ver que quando Deus quer recolher uma pessoa, Ele dá oportunidade para a pessoa se voltar para Ele antes dele recolher. Isso é muito sério. E nós, as pessoas, não tem direito de dizer não, dá para desligar o aparelho. Não. Quem tem direito a tirar a vida, a dar a vida, é só o Senhor. Amém? Foi um parênteses que eu abri aqui, porque nós temos vivido estas situações de hospital. Quantas vezes, há um tempo atrás, eu lembro, uns 2 anos, se não me engano, eu lembro que eu me acordei pela manhã e eu falei para o pastor, eu tenho que ir lá orar por este senhor. Nós temos que ir lá orar por esse senhor. Eu não vou falar o nome aqui, né? E aí nós fomos e lá estava ele, falamos do amor de Jesus e eu senti no meu coração, comecei a chorar e não sabia porquê, mas Deus já estava falando no meu coração que ia recolher ele. E nós somos seres humanos, e ali o que faltava para Deus recolher aquela vida? Faltava falar do Evangelho, falar do amor de Jesus, dar a oportunidade para que aquela vida venha a conhecer se nunca conheceu, a se arrepender se nunca se arrependeu. Tem pessoas que só aceitam a Cristo ou só se arrependem no leito da enfermidade. Mas Deus é tão misericordioso e Ele conhece o coração de cada um. E Ele sabe se aquela pessoa verdadeiramente se arrependeu ou não. Quantos já foram salvos? É bem verdade que não tiveram muitos uma vida abundante, morrer na velhice por consequências de pecados e muitos deles pecados geracionais, que nós temos ensinado sobre libertação, sobre confissão de pecados, sobre renúncia de pecados dos nossos antepassados. Mas não é esse o tema que eu vou falar hoje. Se você quer saber mais desse tema, nós temos mais de 900 vídeos no canal. Amém? Aí você procura lá por libertação e você vai achar os vídeos ali. Amém? Glória a Deus. E Deus seja louvado. Eu olho para lá, irmãos, porque ali tá as janelas da igreja, tá a porta. Aí às vezes alguém chama ali. Então eu cuido aqui, cuido ali. Porque nós não temos o estúdio ainda fechado. Nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Porque um estúdio precisa ser fechado, né? Precisa estar estruturado para que o som fique melhor, para que a imagem também fique melhor. Não fique espalhado, né? Amém? E aí eu me viro nos 30, eu coloco atrás uma imagem, eu, dou um jeito aqui, dou o meu jeito, né, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá, Palavra de Deus, Ezequiel, capítulo 37. Aleluias. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Ó, irmãos, a Bíblia Sagrada está aqui, ó. Vamos ler. Amém? A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor,
Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou em meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos, ossos sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que haviam batido, se batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito, ainda não havia o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aleluia. Glórias a Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Até aqui, versículo 14. O vale de ossos secos, o renascimento de Israel. Aqui nos versículos 1 e 2, vale de ossos secos, o profeta é levado a este meio, um vale de ossos secos. Estavam sequíssimos, sem vida, sem esperança.
estavam sem nenhuma fé, estavam desesperançados. E aqui representava Israel, como diz lá no verso 11. Lembra do verso 11? Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Quantos estão neste vale hoje? Casamento morto, sonhos mortos, sem fé, mas Deus vê este vale. Deus vê este vale. E aí Deus pergunta: poderão reviver estes ossos? E aí o profeta responde: tu o sabes, Senhor. Há situações em que nós não podemos agir. É só Deus. A restauração da tua vida, da tua casa, do teu trabalho, da tua família, depende do poder de Deus sobre a tua vida. Dos versos 4 ao 6, Deus dá uma ordem. Que ordem é essa que Deus dá ao profeta? A palavra de Deus é liberada. A palavra de Deus foi liberada para que o profeta profetizasse sobre aqueles ossos secos. Ouve, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Quantos hoje estão como ossos secos, mortos espirituais? E a palavra de Deus pode reviver esta vida, pode trazer da morte para a vida. Aquela pessoa que é morta espiritual, que ela não entende das coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A vida vem pelo poder da palavra e pelo Espírito Santo. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Primeiro veio a forma, ossos se juntando, carne, pele. Depois veio o sopro de vida. Então, às vezes, as pessoas têm forma de religião, mas falta o Espírito Santo. A vida verdadeira só vem quando o sopro de Deus entra em nós. E qual é o resultado? Versículos 7 a 10. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. O que era um exército morto passou a ser um exército vivo e poderoso. A igreja precisa passar do estado de morto para viva, com o poder do Espírito Santo. Sabe por que não há muitos milagres hoje na igreja? Porque as pessoas não estão levando a sério a obra do Senhor. As pessoas não têm mais compromisso com Deus.
as pessoas correm de um lado para o outro, elas só conseguem parar quando estão enfermas, quando aconteceu algo errado, elas correm. Mas aí, quando está tudo bem, ela começa a relaxar, ela começa a acomodar, até que ela morre espiritualmente. Porque não existe desviado, existe morto espiritual. E aí, hoje o que a igreja está fazendo nesta terra é profetizando sobre esses ossos secos. Pessoas estão como ossos secos. Pessoas eu vejo correndo atrás de profetas para que adivinhem as suas vidas, elas compram a bênção. Profetas que estão ali na mídia, colocando valores na bênção de Deus que é de graça. Pessoas se escondendo atrás de púlpitos, atrás de microfones. Pessoas se escondendo, usando a palavra de Deus para angariar recursos financeiros. Pessoas mortas, líderes mortos e matando pessoas. Lugares que se dizem igreja, assaltando as pessoas na cara dura. Tantos com pix de tantos. Eu vejo uma porta se abrindo para aquele que der mais. Fizeram um leilão da fé. E neste meio, a igreja Filadélfia, a igreja da pouca força, sofre mesmo. Porque esses lobos devoradores se infiltram nas casas. Eles não precisam arrombar. Eles precisam de lábia. Porque aquele que não conhece a palavra de Deus é ludibriado, é convencido que deve dar tanto. Tem tantos com envelope de tanto. Não quer ser abençoado? E aí eles começam a mexer no emocional da pessoa. Pessoas ficam contrariadas, pessoas ficam na obrigação de fazer aquilo ali e acham que não vão ser abençoadas se não derem tanto. Mercadores da fé. Só que eles são mercadores da fé porque tem quem sustente eles, os falsos ensinamentos. Então, o que era um exército morto se torna um exército vivo e poderoso. Quando você atenta para obedecer a palavra de Deus, você vai se tornando um exército poderoso. Quando você chega na igreja e aceita Cristo, muitos aceitam por emoção, do calor da emoção, saem pela porta, fazem tudo errado. O pastor Márcio pregava ontem sobre isso também. Não adianta ser santo dentro da igreja. A igreja somos nós. Mas tem pessoas que são santas entre quatro paredes, aonde frequentam os cultos, é a paz do Senhor, tapinha nas costas, tá tudo bem. Mas saem lá fora, esqueceram que são cristãos. A igreja é ambulante, porque nós somos igreja. Aonde nós estamos caminhando, nós somos igreja. Aonde nós chegamos, nós somos igreja. O prédio serve para nos reunir com os irmãos, compartilhar a palavra, compartilhar o pão, a água, estar em comunhão com a ceia do Senhor. Muitos estão negligenciando a ceia do Senhor.
A ceia do Senhor veio para fortificar espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. É um momento em que você está participando da ceia, você está dizendo que ama o Senhor. Você participando da ceia, você está dizendo que aceita o sacrifício que Ele fez por você. A cada vez que você participa da ceia, você vai se fortalecendo, você vai edificando a sua vida. Cada vez que você participa dos cultos de palavra, não é de retetê, de muito barulho, mas da palavra de Deus, que muitas vezes vem como uma flecha ao nosso coração. Então, nós precisamos entender que nós não podemos viver longe da palavra de Deus. O que nós viramos longe da palavra de Deus? Ossos secos. Então ali onde havia derrota, nasce a vitória. Onde havia sepulcro, nasce a esperança. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos pode levantar sua família, a sua vida e a igreja do Senhor. Dos versículos 12 ao 14, a promessa. Olha só. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Deus grande, eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei subir. Promessa de restauração, de libertação e de vida nova. A libertação, irmãos, muitos pensam que é fazer campanha de libertação. Toda sexta-feira eu vou fazer uma campanha de libertação. A libertação é todos os dias. É pela palavra de Deus. Uma meditação breve como esta aqui, sobre ossos secos, você está aprendendo sobre libertação. Você está aprendendo pela palavra de Deus. O Espírito de Deus pode abrir sepulcros espirituais, emocionais e também materiais. Então, os ossos secos não é o fim da história. Onde há o impossível, aonde há uma impossibilidade, Deus manifesta o seu poder. E aonde Deus manifesta o seu poder é para você testemunhar, é para você falar, é para você abrir a tua boca, é para você contar a bênção, para que outras pessoas venham ser edificadas. Quantas pessoas estão na situação em que você estava e você foi liberto e você não abre a boca para dizer que Deus te libertou naquela área para libertar outras vidas? Deus fez reviver os teus ossos para que você passe essa vida adiante para outras vidas, outras pessoas. Deus quer soprar do seu Espírito na sua vida. Permita que o sopro do Espírito Santo encha a tua vida. Creia, não duvide que Deus pode restaurar aquilo que se havia perdido. Amém? Então, esse vale de ossos secos, Deus traria o povo de Israel de volta do cativeiro e faria com que revivesse como nação e daria o fôlego, né, de vida. O próprio Senhor sopraria o fôlego de vida sobre eles. Ossos secos depois de tanto tempo espalhados longe da terra deles.
Aí todos esses ossos espalhados Deus traria de volta e transformaria no novo Israel, mais glorioso e mais poderoso que antes. A glória da segunda casa melhor do que a da primeira. Oh, glória! Então Ezequiel 37:10 diz: profetizei como o Senhor me ordenou. E o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Esta passagem vem de encontro, irmãos, com uma passagem que tem lá em Apocalipse, que diz assim, Apocalipse 11:11. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e lhes se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo. Para o ser humano, parece loucura, mas não há nada que o poder de Deus não possa fazer. Não há nada que Deus não possa recuperar, não há nada que Deus não possa transformar. Depende de você. E muitas vezes Deus está dizendo para você: profetiza sobre esses ossos secos. Profetiza sobre a tua família. Profetiza sobre os teus filhos. Meus filhos são bênçãos de Deus. Os meus filhos vão estar na casa do Senhor. Eu não sei quando, porque o tempo e o modo é Deus que faz. Mas eu creio que todos eles vão ser salvos para a glória de Deus. Nós não podemos desistir. Se há algo que não está acontecendo, você profetiza sobre esta morte. Talvez seja a morte no casamento. Talvez você não sinta mais nada pelo teu esposo. Talvez o teu esposo não sinta mais nada por você. Você vai profetizar sobre este relacionamento. Você vai profetizar sobre aquele trabalho que não está rendendo. Eu profetizo que aqui não haverá nada que Deus não possa fazer. Eu profetizo que aqui terá abastança. Eu terei para dar e não para pedir emprestado. E aí você vai liberando, porque Deus disse para o profeta liberar a palavra. Deus não falou para homens e mulheres darem profetadas, falarem número de CPF, número da casa. Deus não mandou falar coisas que não edificam. Aí às vezes pessoas vêm me dar uma palavra. Se arrependa. Esta é a palavra. Se arrependa. Procure saber e conhecer a palavra. Tem gente que fica se alimentando, chega em qualquer live, me libera uma palavra, aí vai um falso profeta lá. Ai, você tem que dar tanto para receber a bênção tal, quanto mais você der, mais você vai receber. Engano. Mas Jesus alertou contra estes falsos ensinadores. Jesus alertou pelo amor de quase todos esfriando. E se o amor esfria? Pois é. Mas Deus quer devolver esta esperança. Deus quer dar um futuro para aquele que não tem mais vida. Ainda há milagres, irmãos. Deus quer fazer milagre em nossas vidas. Ele não quer só prolongar a tua vida na terra. Não. Deus quer te dar vida em todas as áreas. Mas principalmente Deus quer salvar. O plano de salvação. E esta visão do profeta Ezequiel foi profética. Enquanto os judeus estavam exilados na Babilônia, onde ficaram várias décadas, vários anos eles ficaram lá. Agora você imagina o desânimo, a falta de esperança. O povo de Deus muitas vezes se sente espalhado como esses ossos secos.
E em muitos lugares. Tem pessoas que vão naquele lugar, vão naquele outro. Ah, eu não me sinto bem aqui. Ah, eu não estou bem lá, não sei o quê. E estão espalhados como ossos secos. Mas Deus, por meio de Ezequiel, promete algo que parece impossível. Que o exílio acabaria. Que Deus traria de volta, ressuscitaria o seu povo, colocando, como diz lá, unindo os ossos, colocando carne, cartilagem neles. E isto, de fato, aconteceu. Quando os persas conquistaram o Império Babilônico e o rei Ciro decretou que os judeus podiam retornar à Palestina. Cristo também é a pessoa que, por meio da igreja, cria um povo santo onde antes não havia povo. E aí o que a palavra de Deus diz lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga glória a Deus aí. Vós sim, que antes não eras ou não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ô glória! Amém? Então, ele chama pessoas de todas as nações. O pastor Márcio, se quiser vir encerrar daqui a pouquinho a live com a oração, está convidado. Glória a Deus. Então, ele chama pessoas de todas as nações e derruba as barreiras que separam os diferentes povos através do Espírito Santo, que também é mencionado em Ezequiel 37. Amém? E essa mensagem, essa breve reflexão, irmãos, o livro de Ezequiel, mesmo esta parte de Ezequiel 37, tem muita mensagem. Mas, como é só um momento de reflexão, de oração, é uma pequena porção da palavra de Deus. Amém? Quando Jesus... Porque aqui também, essa mensagem, ela nos remete, ela nos faz refletir também sobre a morte e ressurreição de Cristo. Quando Jesus jazia morto no túmulo, seus discípulos acharam que tudo tinha acabado e que já não havia mais esperança. E os pescadores, vamos fazer o exemplo assim, os pescadores voltaram às redes, eles voltaram a fazer lá o que eles faziam. No entanto, Cristo ressuscitou no terceiro dia, como você já sabe, como ele tinha dito que aconteceria, e ele vive eternamente. Amém? Pastor Márcio, se quiser vir fazer a oração final. Amém? E também ele nos promete a ressurreição e a vida eterna. Há prazer maior que este em servir a Deus e saber que nós vamos herdar a vida eterna? Aleluias! Só Jesus é capaz de derrotar a morte. E aí você já sabe. Teria muito o que falar. E esta morte é a terrível consequência de um grande problema. Que grande problema é esse?
Qual é o problema da morte? O pecado. Este é o grande problema da morte. Esta é a consequência terrível, a consequência do nosso grande problema, o pecado. Então não peque. Deus te limpou, Deus te livrou, não peques mais. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Continue sonhando, porque Deus é fiel sempre. Aleluias. Glória a Deus. Vamos aqui dar um espaço para o meu amado e querido pastor, esposo, pastor Márcio. Aleluias. Cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Palavra de Deus, amados, ela é o próprio Cristo. Ela veio, habitou entre nós, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, unigênito do Pai. Então muitos estão como esse vale de ossos sequíssimos, sem vidas, mas Jesus pode reviver esses ossos. Então nós estamos aqui para profetizar sobre a tua vida. Se é uma enfermidade, qual é a situação, vamos em nome de Jesus orar, remover esta pedra da incredulidade, e você vai sair para fora como a igreja que tem herança como filhos de Deus. Muitos aí fora pregando esta graça barata, reduzindo o sacrifício de Jesus, traindo o Cristo da cruz. Evangelho sem cruz, igreja sem carregar a cruz. Mas nós estamos aqui, amados, para profetizar sobre a tua vida. E se você crer, você verás a glória de Deus. Assim como Jesus, ele ressuscitou Lázaro depois de 3 dias. Ele disse: Lázaro, sai para fora. Que hoje você venha, aleluias, chamar, invocar o nome do Senhor, aleluias, ter compromisso com o Senhor cada dia mais. Fazer parte do corpo, meus amados, é olhar e participar do corpo de Cristo, pastor Jaqueline. Lembrar do sacrifício, a libertação, a nossa Páscoa é o Senhor Jesus. Então, aquele povo que ficou 430 anos numa escuridão espiritual, tinha o templo reconstruído, mas não tinha ainda a presença de Deus. E Deus disse: não vai dar mais, eu vou ter que enviar o meu filho amado para pagar a conta, desde Adão até a vinda de Jesus. Então vamos orar, e nesta noite, meus amados, você precisa crer e determinar, declarar sobre o mundo espiritual que você é filha de Deus. João capítulo 15, versículo 7: se vós estáis em mim e a minha palavra estiver em vós, pedirei o que quiser e o Pai vos concederá. Porque o Pai tem prazer em conceder o desejo do teu coração. Qual é o teu desejo do coração? Se você tem o Espírito Santo, você vai pedir de acordo com o papai. Aleluia! Você não vai pedir errado, você vai pedir conforme o Espírito Santo te orientar agora. Então já começa a fechar os olhos, curve a tua cabeça em reverência à palavra.
Aleluia, quando Moisés entrou ali para buscar aquela ovelhinha, Deus se manifestou numa manifestação teofônica. O fogo na sarça ardente não consumia a sarça. Então que você venha dizer: venha, Senhor, queimar toda a impureza no meu coração. Venha aquecer o meu coração com a tua glória. E tudo que eu pedir em teu nome crendo, eu sei que já recebereis. Oramos. Senhor nosso Deus e amado Pai, Pai, é na tua presença, Senhor amado. Papai, nós estamos aqui com reverência, tremor e temor diante da tua palavra, porque o lugar é santo, aleluia. Então, em o nome do Senhor Jesus, nesta hora, papai, nós invocamos o teu nome e declaramos, aleluia, Senhor, em concordância com esta pessoa que está orando comigo nesta hora. Se ela está orando com fé, determinando, declarando, como filha amada, como filho amado, pedindo agora uma resposta. Talvez ela está como vale de ossos sequíssimos, uma causa, um problema, uma enfermidade, uma situação na sua vida, uma inquietação, uma depressão, uma ansiedade, uma dor, um sofrimento, uma falta de perdão. Nesta hora, pede a Deus que o Senhor vai conceder o desejo do teu coração, aleluia. Pai, esta palavra veio do céu, Senhor, desceu ao coração da tua filha, tua serva, aleluia. Esta palavra, Senhor, como flecha, Pai, chega ali, Senhor, como alvo certo, Pai, derramando, aleluia, sobre a vida desta pessoa o refrigério, o consolo, o renovo, o fortalecimento espiritual, a vida abundante, Senhor. Eu oro, Senhor, que cada vida nesta noite venha ser grata a Ti, grato, aleluia, em poder ofertar, em poder dizimar com alegria, porque o Senhor dá antes para o homem, preparou tudo a terra. Então que esta pessoa venha, aleluia, ser o servo e uma serva obediente à tua palavra. E aonde ela colocar a planta do pé, Senhor, o Senhor tem os dado para eles. Em nome de Jesus, a terra é dos filhos de Deus, os céus são os céus do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. É a igreja verdadeira que não nega a tua palavra. Aleluia, ligamos esta oração no céu, Pai. Recolhe cada lágrima, Senhor. Toca, renova, aleluia. Toca, visita, Pai. Derrama com teu fogo a tua glória, aleluia. Não é para consumir esta pessoa, mas é para ela, aleluia, ser tocada, ser renovada, levantar na tua presença. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Em nome de Jesus, papai, eu abençoo cada vida nesta hora, cada coração nesta noite. Alcança, Pai, cada pedido nesta noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. E toda ferramenta agora, eu anulo, amarro todo demônio. Em nome de Jesus, todo espírito maligno, eu estou amarrando agora na vida desta pessoa. E declarando, decretando a bênção do Senhor sobre a vida de cada um nesta noite. Em o nome de Jesus. Amém, igreja. Abençoa minha família, minha casa, meus filhos. Cada um que chega até nós, Pai, com renovo, com fortalecimento, com cura nesta noite. Toca aí onde há uma enfermidade, aleluia. O Espírito Santo de Deus, aleluia, quer te curar, quer te renovar. Saia nesta noite renovada, fortalecido, curado, em o nome de Jesus. Recebe, aleluia, glória, glória. Amém, igreja, graças a Deus. Nós concordamos, você concorda, diz amém, e graças a Deus.
Amados, glória a Deus. Então despedimos este culto abençoado. Você saia de posse de bênção, toma posse, aleluias, porque você declarou a bênção do Senhor sobre a tua vida. Aleluias, com Jesus não tem perca, somos mais do que vencedores pelo sangue de Jesus, aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com a igreja hoje e sempre, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor nosso pastor, e nada nos faltará.